Hoje nossa lição é a número 10. Então, nós estamos a 4 lições de terminar. Existe uma quinta também, né? Ou seja, uma 14ª, que a revista tem 13, que está somente no site. Depois nós vamos avaliar. Mas hoje a nossa lição é sobre a Palavra de Deus. A revista que nós temos usado O que é isso? Né? É parte 4, revista O que é isso? Nós estudamos já sobre o que é a liberdade, a beleza, o cristão secular, a cosmovisão cristã, pornografia, ideologia de gênero, intolerância e sobre política. 2 lições, os 2 últimos domingos foram sobre política, né? E que veio a calhar também no que antecede as eleições municipais. E hoje nós vamos ter o que é a Palavra de Deus. E ainda temos pela frente o que é design inteligente, o que é missões, o que é orar em nome de Jesus e o que é democracia liberal, que seria uma 14ª lição, uma lição extra, que aqui a gente já mencionou, que veremos se vamos fazê-la ou não, né? Mas hoje, então, o que é a Palavra de Deus? Creio que para muitos seja uma lição bastante básica, né? No sentido de que vocês sabem muito bem o que é a Palavra de Deus, mas nós vamos refletir um pouco, até porque ultimamente temos ouvido declarações complicadas a respeito da Bíblia. Creio que todos estejam por dentro, né? Porque é uma coisa assim bastante divulgada. E então vemos, né, a necessidade constante que, apesar de a igreja ter muito bem o que é a Palavra de Deus, é sempre bom nós analisarmos e refletirmos para que a nossa fé seja constante e a nossa declaração de fé sempre subordinada à Bíblia. Pois nós vamos mencionar, se alguém não sabe, o que tem sido dito a respeito da palavra, né? A respeito da Bíblia. Mas a Bíblia é a revelação de Deus para a nossa salvação. Esse é o conceito básico. Por quê? Porque a Bíblia nós chamamos de revelação especial. Isso é um termo de teologia sistemática, tá? Mas não custa a gente chamar a igreja para esse conhecimento também dos termos que são usados. Às vezes você pega um livro, você vai ler, você já sabe, né? Então, o que a gente quer dizer com revelação especial? Com revelação especial, a gente está querendo dizer que existe uma revelação geral, que é o quê? O que a Bíblia fala, que é a própria natureza, a própria criação. A criação é uma revelação de Deus. À medida que ela revela o poder de Deus, a bondade de Deus, a perfeição de Deus, ela revela a divindade de Deus, não a divindade do sol, como muitas pessoas cegas por causa do pecado acabam tendo esse sentido de existência de um Deus, não podendo encontrar a Deus, porque está cego pelo pecado, ele acaba adorando a criação, ou as criaturas, em vez de adorar o Criador. Então, apesar disso, essas pessoas são, diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não deram a glória devida a Ele como Deus, adorando a criatura em lugar do Criador. Então eles começam a adorar o sol, quando na verdade o sol é só uma luzinha que Deus pôs lá, é um luzeiro, que Deus criou e revela o poder de Deus. Mal podemos olhar para o sol, como poderíamos olhar para Deus? Nós temos aquela expressão, né, acerca dos últimos dias, que o Senhor Jesus virá e o sol se escurecerá. Eu tenho uma ideia para mim, né, de que isto signifique assim, que quando Cristo vier, o seu esplendor seja tão grande, tão forte, que até o sol se apaga diante deles, como uma luz dessa acesa lá fora, diante do sol, também não faz diferença nenhuma, né? Então, nós temos uma revelação geral, quando nós olhamos para as coisas que Deus criou.
Mas ela fala de Deus a respeito do seu poder, ele revela Deus como sendo o Criador, porque não é possível existir uma coisa inteligentemente programada que não seja feita por alguém inteligente. Então, essa é a revelação geral. Mas aí o homem pecou, e tendo pecado, o homem passa a ter que conhecer a Deus como Redentor. Porque nós fomos afastados de Deus por causa do pecado, e agora precisamos nos reaproximar de Deus, mas isso Deus oferece, para isso um Salvador. Então essa redenção, esse nos tirar do pecado, nos salvar do pecado para novamente estarmos em comunhão com Deus e em santificação, é revelado apenas numa revelação especial. Ninguém pode tirar essas conclusões olhando para as estrelas, olhando para as cachoeiras, para os animais. Ninguém pode tirar essa conclusão. Então Deus, ele começa a revelar de forma especial a sua salvação. Tá? Então a Bíblia é revelação para a salvação, a palavra de Deus. Não é a única revelação, porque existe a revelação geral, mas é a única revelação especial, que vai funcionar como se fosse um óculos diante da nossa miopia espiritual, o nosso pecado que nos agride, né, e que distorce as coisas diante de nós, a nossa visão de mundo, visão de Deus. É como que um óculos que fosse colocado sobre a nossa face, sobre nossos olhos, que consertasse essa distorção para que então possamos enxergar a Deus, a vontade de Deus, perceber e entender a respeito da salvação. E ela então é a nossa única regra de fé e prática. Tá? Única regra de fé e prática. O que significa isso? Aliás, vamos dizer o seguinte, é bom a gente especificar, é a única regra de fé e prática infalível. Tá? Todas as coisas devem ser julgadas a partir da palavra de Deus, porque só ela é infalível. Bem, então, tudo que nós precisamos saber para o nosso comportamento, a respeito da nossa fé, a respeito da salvação, do que nós temos que crer, do que nós temos que fazer, está na Escritura. Nada de necessário que não esteja nas Escrituras, a igreja precisa conhecer. A Escritura nos dá a conhecer tudo o que nos é necessário, tá? Eu não digo assim, matéria de ciência, né? Não, nós podemos descobrir um remédio. Não está escrito na Bíblia a fórmula daquele remédio. Não é nesse sentido, né? Mas no sentido que tudo aquilo que nós precisamos conhecer acerca de Deus, da vontade de Deus, da redenção que Deus nos oferece, está na palavra de Deus. Todo esse conhecimento para a vida eterna está na palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela nos revela que o principal objetivo do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele. Ter prazer nele. Então, é aquela famosa primeira pergunta do Catecismo de Westminster, né? Que quando a gente pergunta assim, qual é a primeira pergunta do Catecismo? Todo mundo sabe a pergunta e a resposta. Da número 2 para frente, ninguém sabe nada, né? Então, em vez de perguntar qual é a primeira, eu falo assim, qual é a única que a gente sabe de cor? A pergunta, qual é o fim principal do homem? Que ela começa, né, o catecismo, ela abre o catecismo porque ela é a base para tudo mais, né? Por que nós temos que fazer assim e não assado? Porque glorifica a Deus. Porque assim nós nos alegramos nele. Então, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Ou seja, ter prazer em Deus sempre. Então, a alegria, ela não vem apenas de coisas passageiras, né? Eu fico feliz quando eu comprei um sapato novo. Tem gente que é até doente com isso, né? Que
que precisa de alguma coisa nova, porque senão se sente mal. Aí daqui a pouco aquela coisa nova já não dá mais prazer, já precisa de outra. Então, quem é muito constante nisso até precisa de um tratamento, né? Mas não é uma alegria passageira, mas é de nos alegrarmos nele para sempre. Então, cada vez que nós aprendemos mais de Deus, cada vez que nós vivemos mais a sua vontade, nós não só glorificamos a Deus, como também nós nos alegramos nele. Quem não se alegra em Deus precisa rever, né, a sua fé, a veracidade da sua fé, né? Mas como é que nós então podemos alcançar esse objetivo? O objetivo de glorificar a Deus, o objetivo de nos alegrarmos nele, está na Escritura, e precisamos conhecer a Escritura para isso. Então, tudo o que nós precisamos saber sobre Deus, para dar glória a Deus e ter prazer nele, é encontrado na Bíblia. Tudo o que nos é necessário, não tem nada que falta na Bíblia que alguém precisa nos trazer para isso, tá? O que é glorificar a Deus? Porque tem gente que diz assim, glorificar a Deus é estar lá no meio da igreja e falar assim, glória a Deus, isso é glorificar a Deus. Não, irmãos, isso não é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é nós crermos naquilo que Ele é e praticarmos aquilo que Ele quer. E o que é a regra de fé e prática? A Bíblia. Então, glorificar a Deus, por exemplo, quando alguém me dá um troco a mais, pegar uma coisa bem simples, né? Troco é pouco, né? Pouco dinheiro, né? Mas uma coisa simples. Alguém me dá um troco a mais, eu pego e devolvo. Olha, você me deu a mais, né? Olha, não estava escrito esse preço, não disse que era esse preço, mas você passou esse outro aqui, você passou menos. Aliás, quando passa menos a gente fala, né? Não, a gente não fala, fala quando passa mais. Quando passa mais todo mundo fala. E quando passa menos, né? Então, aí nesse caso, quando eu sei e fico quieto, é como furto. É um furto, né? Eu sei e fico quieto. O furto não é só uma coisa ativa, que eu vou lá e tiro e trago para mim, mas é uma coisa também que me foi passado, não era a intenção de me ser passado, me foi passado e eu fiquei quieto. Isso é um furto também. Então, quando eu devolvo esse dinheiro, ou eu digo, olha, você cobrou a menos, ou você me deu o troco a mais, eu devolvo isso, né? Por quê? Porque é o espírito daquela lei, não furtará. Então, eu estou com isso dando glória a Deus. Eu estou dando glória a Deus quando eu cuido do meu casamento, quando eu não deixo o amor se esfriar. Isso também é dar glória a Deus, porque deixar o amor se esfriar é o primeiro passo para o divórcio, né? Alguma coisa de errado aconteceu. Então, tudo que nós podemos fazer para glorificar a Deus está na Bíblia. Eu sou salvo, eu creio em Jesus, então eu já vou para o céu, para que me preocupar com boas obras? Se você não se interessa pela glória de Deus, que razão você me dá para crer que a sua fé é uma fé verdadeira? Tiago nos ensina que uma fé verdadeira sempre frutifica em obras. Então, qual que é o meu interesse, se eu já estou salvo em Jesus pela graça? Glorificar a Deus. Eu não sou salvo, eu sempre repito isso. Eu não sou salvo apenas do inferno, eu sou salvo dos meus pecados. Deus me capacita para não pecar. É verdade, a gente acaba pecando, falha na fé naquele momento, mas afinal de contas, eu também venço muitas vezes a tentação. Eu venço muitas vezes. Por que eu consigo vencer? Porque Deus me libertou. Entende? Então não é bom para o homem viver em pecado, é ruim. É ruim. E o próprio pecado é ruim para o ser humano, que Deus não nos fez para ser assim. Portanto, aquele que realmente é regenerado por Deus, é um novo homem, uma pessoa espiritual agora renovada, ela tem prazer em Deus, e esse prazer diz assim: como posso eu dar glória ao meu Deus?
Veja, eu venci o pecado, eu venci a tentação, e isso deu glória a Deus, eu me alegro com isso, eu tenho prazer nisso. O nosso texto, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, nos traz justamente uma palavra sobre a palavra que diz isto. 1 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo 3, versículos 16 e 17. Também muito conhecido esse texto. Ele nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, toda a Escritura é inspirada. Qual é a Escritura que existia nessa época? Era o Antigo Testamento, certo? Era o Antigo Testamento que era escrito nessa época. Eles tinham, a igreja tinha como Bíblia, que o Novo Testamento estava sendo escrito. Essa carta é uma prova disso. Uma carta que escreve sobre toda a Escritura é uma carta que ainda não existia. Não é? E os evangelhos foram escritos, não foram as primeiras coisas a serem escritas no Novo Testamento. Cartas foram escritas antes dos evangelhos. Então, quais são as Escrituras? Ele não está dizendo então que só o Antigo Testamento? Não. Por quê? Porque também o apóstolo Pedro nos fala acerca das cartas de Paulo e acerca das demais Escrituras. O que significa isso? Que ele está colocando as cartas de Paulo ao lado das demais Escrituras, ou seja, do Antigo Testamento. Então, com isso nós entendemos que todos os apóstolos, o que os apóstolos escreveram, eles devem ser colocados em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Então, quem que nós temos no Novo Testamento equivalente ao Antigo Testamento? No Antigo Testamento, nós tivemos profetas. No Novo Testamento, em pé de igualdade com os profetas, nós temos os apóstolos. Tá? Os apóstolos é que são o correspondente em autoridade com os do Antigo Testamento, os profetas. Por isso, nenhum texto entrou no Novo Testamento, fez parte da Bíblia cristã, se não tivesse sido escrito por um apóstolo ou pela influência dele. Por exemplo, Pedro, por trás de Marcos, Paulo, por trás de Lucas, certo? Então sempre existe um apóstolo ou a influência ativa de um apóstolo, embasando, endossando e dando o conteúdo, né, daquela palavra inspirada por Deus. Bom, então, quando nós vemos que a Bíblia, ele fala inspirada, né? A Bíblia é inspirada. Quando o texto bíblico usa a palavra inspirada, é num sentido diferente que a gente usa inspirado em teologia. Então, deixa eu explicar, não vou só simplesmente falar e deixar vocês aí, né? Então, se você não conhece essa terminologia, então vamos aprender. Quando a gente se refere à palavra inspirada, nós falando em termos de teologia, o que a gente quer dizer? Que Deus não permitiu, né, ou Deus protegeu o escritor sagrado de errar. Porque antes da inspiração, tem alguma coisa a mais, que é a revelação. Então, Deus revelou coisas que estavam ocultas, não eram conhecidas, daqueles escritores bíblicos, certo? E os inspirou para escrever. Então, Deus dá o conhecimento que eles não tinham, revela, que significa tirar o véu,
Então ele revela, né? E depois ele inspira, porque ele vai deixar o escritor bíblico escrever com as suas próprias palavras, ele vai escrever com o seu próprio estilo, ele vai escrever um tipo de texto que ele bem entender, seja poesia, seja uma prosa, é um tipo de texto que ele vai escolher, com um vocabulário que ele vai escolher, com um estilo de escrita que ele tem, porém protegido por Deus para não haver erro. Então isso a gente chama de inspiração. Mas aqui nesse texto, quando é traduzida a palavra inspirada, na verdade a palavra significa expirada, tá? Expirada, que significa então soprada por Deus, ela foi dada por Deus. Então aqui tem muito mais a ver com revelação. E aí essa revelação, ela foi dada por Deus durante um tempo muito grande. A Bíblia não foi escrita por uma única pessoa, ela tem um único autor, que é Deus, mas ela não foi escrita por uma só pessoa. A Bíblia foi escrita durante 16 séculos, 1.600 anos demorou para a primeira letra até a última letra da Bíblia. 1.600 anos. Não pode ter sido escrita por um homem só, ou por uma pessoa só, né? A Bíblia foi escrita, a princípio, em hebraico, e no Antigo Testamento a gente tem poucos textos em aramaico, porque o povo de Deus também falou aramaico. Aliás, na época de Jesus, ele falava aramaico, né? Hoje eles falam lá em Israel o hebraico moderno, que não é o hebraico bíblico, né? Muito parecido, tudo, mas não é o hebraico bíblico. Agora, na época de Jesus, eles falavam o aramaico. Então, Jesus falou aramaico. Você pode ver aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, eles falam, os romanos falam em latim. Hoje já deve ter, como fala, dublagem, né? Mas na época que ele saiu, foi um trabalho muito sério, né? Que os romanos falavam em latim, e era tudo legendado, né? E os hebreus falavam em aramaico. Então você escuta Jesus falando no áudio original daquele filme, é aramaico, por isso que ele nem deixou, naquela época, fazer dublagem, porque foi muito meticuloso, né? Então, a gente sabe que na época de Jesus eles falavam aramaico, só que o Novo Testamento, embora eles falassem aramaico, ele não foi escrito em aramaico, ele foi escrito em grego, né? Já existia uma tradução muito conhecida, famosa, utilizada inclusive por judeus, que era um Antigo Testamento traduzido para o grego, tá? Que é uma obra muito importante até hoje, que trouxe ao Novo Testamento muita influência. Muitos textos do Novo Testamento que citam o Antigo Testamento citam essa tradução para o grego, né, que nós costumamos chamar de Septuaginta. E essa antiga tradução para o grego, deu muita base ao Novo Testamento. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Então nós temos a Bíblia em hebraico, um pouquinho em aramaico, e o Novo Testamento em grego, tá? E ele está dizendo aqui que toda a palavra, toda a Escritura, então, foi inspirada por Deus. E o apóstolo Pedro, então vamos abrir aqui em 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. 2 de Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais houve profecia, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que ele está dizendo aqui, então? Nenhuma profecia da Escritura, porque existem profecias que não são da Escritura, né?
Os próprios profetas mencionam isso. Deus está declarando aqueles profetas mentirosos que falam a palavra que eu não dei. Em Jeremias, por exemplo, né? Tinha gente falando assim, logo, logo, é rápido, gente, rapidamente Jerusalém vai ser reconstruída, rapidamente vocês vão voltar para lá e vai ficar tudo bem. E Deus fala para Jeremias, fala que essa gente aí está mentindo, são profetas que falam a palavra que eu não disse, eles vão ficar 70 anos lá, fala para eles já construir casa lá, faz até oração lá pelo governo, se o governo lá for bom, eles vão estar bem, né? Então, Jeremias fala para eles, fiquem aí, essa palavra não vai se cumprir. É melhor vocês começarem a reconstruir a sua vida aí do que dar ouvido para essa gente aí. E agora, os profetas da Escritura, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Miqueias, etc., né? Eles foram, toda profecia que foi dada e que está na Escritura, ela não de particular elucidação, não foi o profeta que falou da sua cabeça, mas foi dada por Deus, foi revelada por Deus, né? Então, até hoje, né, tem muito profeta aí, falando coisa da sua própria cabeça. Foi Deus quem deu, né? Então, todas as profecias bíblicas, então, têm origem em Deus, não do escritor humano. E não existe qualquer parte da palavra de Deus que seja resultado de invenção ou impulso humano. Não foi produzida de acordo com a conveniência ou vontade dos escritores, mas de acordo com a vontade de Deus, tá? A Bíblia é autoridade. Então você vê aqui, pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 4. Deuteronômio 4. Versículos 5 e 6. Está dizendo, eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, certamente, este povo é gente sábia e inteligente. Então, olha, vos tenho ordenado, ensinado estatutos e juízos. Guardai-os e cumpri-os, porque será a vossa sabedoria, o vosso entendimento. Então, a palavra de Deus ela é dada com autoridade, ela não é uma sugestão. Existe parte das Escrituras que, de certa forma, são sugestões, né? Mas essa é a literatura de sabedoria, né? Por exemplo, fala para não ficar como fiador, né? Não quer dizer que é pecado se você ficar como fiador, mas é um sábio tirando a conclusão de que geralmente pessoas que ficam como fiador se dão mal, né? Então, são coisas para se pensar. Mas lei não, lei é coisa absoluta, né? Você guarda, ela é para ser guardada. E percebe que no texto que nós lemos, o primeiro texto, o texto básico, que é em 2 Timóteo 3, 16, né, e 17, ele diz assim, que por que a Bíblia é inspirada por Deus? Para que serve isso? Por que ela é inspirada? Vamos abrir aqui novamente e ler. Que ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de... Então, ela tem um propósito para isso. Tem um propósito. Qual é o propósito de a Bíblia ser inspirada por Deus e ter sido feita, então, para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça? A finalidade é que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, para que eu leio a Bíblia se não for para realizar boas obras? Tem gente que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia para dizer para os outros que sabe, para se gloriar daquilo que sabe.
ou que sabe decor, ou que sabe explicar. Mas a verdadeira razão pela qual um crente verdadeiro, genuíno, deve estudar, conhecer a Escritura, é a fim dele saber o que Deus quer que ele faça. Por que eu vou ler a Bíblia? Para dizer que eu sou conhecedor, para ganhar um debate com os outros. O conhecimento da Bíblia nos serve para que nós saibamos o que nós precisamos fazer. Quando você recebe um manual aí contra a dengue, para que você vai ler esse folheto? Por que você recebe alguma coisa acerca de como se prevenir da Covid? Por que você vai ler isso? Para ficar discutindo com os outros e dizendo que você sabe? Ou é para você praticar? Para que você lê algo assim? Para que eu leio a Bíblia? Saber por saber? Ou para praticar? Então, para que a Bíblia é inspirada por Deus? Ela é inspirada por Deus para nos preparar para boas obras. O que é uma boa obra? Uma boa obra é aquilo que Deus quer que a gente faça. Então eu tenho que refletir. Os irmãos sabem, olha, não matarás. Ah, tá bom, eu já sei disso, tá, mas o que isso implica para a minha vida? E Jesus ele vai ensinar você a meditar na Escritura, viu? Que não, você pode quebrar esse mandamento, não indo às últimas consequências, mas você pode quebrar esse mandamento também menosprezando pessoas. Então, cada um desses mandamentos, eu falo assim, né, como o exemplo que eu dei anteriormente, não furtarás, tá, eu não fui lá e peguei para mim, foi ele que me deu o troco a mais, então, não, mas eu sei, eu percebi, se eu fico quieto, eu estou quebrando esse mandamento. Se eu faço um gato lá na minha casa, né, e puxo do vizinho a TV a cabo, eu estou furtando. Isso é furto. Eu não estou pagando pelo serviço que eu estou recebendo, pelo produto que eu estou recebendo, não estou pagando. Então eu estou furtando, isso é furto. Não é só na lei de Deus, isso na lei do nosso país também. Mesmo que não fosse na lei do país, né, na lei de Deus, isso é furto. Então eu estou me apropriando do que eu não tenho direito, não paguei por isso. Alguém está pagando por isso. Eu não, mas estou recebendo. Então eu tenho que refletir na palavra de Deus e verificar como que ela se aplica na minha vida. Hoje em dia tem gente falando em atualizar a palavra de Deus, né, que eu mencionei no começo. Estão falando sobre a Bíblia, coisas estranhas aí de atualizar a palavra de Deus. Depende do que você quer dizer com atualizar, né? Se você quer dizer assim uma aplicação atual, sim, do mesmo princípio. Mas atualizar no sentido de, olha, vamos renovar a Bíblia segundo este século, aí não, né? Que é o que está sendo proposto. E nós vamos fazer menção depois. Mas olha só, o que diz em Gálatas 1:8? Que alguém que ensine um evangelho diferente, um outro evangelho, seja anátema. Anátema significa amaldiçoado. Mesmo que viesse um anjo do céu, é um exagero, nenhum anjo de Deus vai vir e vai pregar outro evangelho, senão aí ele já pecou, né? Mas nenhum anjo que vem do céu vai pregar outro evangelho. Mas a ênfase que Paulo faz aqui, esse exagero, é para a gente perceber assim, ó, ainda que venha um anjo do céu, isso não vai acontecer, mas mesmo que acontecesse, é amaldiçoado. Então nenhum outro evangelho pode ser dado, porque o evangelho verdadeiro, a palavra de Deus, é autoridade para a nossa vida, tá? Deus, ou a palavra de Deus, sempre possui, é a última palavra em questões espirituais. Também na ciência, na natureza, nas experiências humanas, todas essas coisas não podem contradizer a palavra de Deus. Então, se você, por exemplo, se você julga tudo à base da ciência, não adianta falar da inspiração da Bíblia. Se você
crê na inspiração da Bíblia, não adianta alguém vir e falar, é ciência. A ciência muda, o que ela pensa ser hoje verdade, amanhã não é. E ela está sempre questionando e questionando coisas que já foram avaliadas antes. Então, a palavra de Deus, ela é para o cristão, né, um cristão fiel, verdadeiro, com a fé genuína. A palavra de Deus é a orientação para tudo, é a base para o julgamento de todas as coisas. Então, a palavra de Deus é indispensável, né? Em primeiro lugar, porque as pessoas possuem a tendência de viver uma fé baseada em suas experiências particulares. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu sou crente, eu sou até protestante. O que marca o protestantismo, né? Somente Cristo, somente a fé, somente a Bíblia. Mas aí na hora que o crente vai falar assim, poxa, mas eu queria cometer aquele pecado, né? Aí está escrito na Bíblia que não é para fazer, mas eu vou orar para ver se é da vontade de Deus. Esse é o tipo de oração que é pecado. É pecado fazer essa oração. Na Bíblia está escrito que não devo fazer, mas eu vou orar para Deus para ver se Ele quer. Isso acontece muito com relação a casamento. A pessoa está apaixonada, sabe que não é a pessoa certa. Aí vai lá, eu vou orar a Deus para ver se Deus dirige, né? Ele está querendo colocar a culpa em Deus porque ele desobedeceu a Bíblia, mas foi Deus que mandou. Então esse é o tipo de oração pecaminosa. Quer fazer errado, então faz errado, mas não põe a culpa em Deus que Deus te dirigiu. Porque Deus fala pela palavra. Eu não sou protestante, eu não falo assim, somente a Bíblia. Agora eu vou esperar então que Deus mude de ideia e me dê uma revelação diferente daquela que está na Escritura? Foi o Espírito Santo que me dirigiu. Então o Espírito Santo não é Deus, porque ele fala uma coisa, inspira homens santos para escrever uma coisa e depois fala para a gente que não é para fazer aquilo não. Então o Espírito Santo está dizendo lá na Escritura que o culto tem que ser com ordem. Um de cada vez que fala. Aí vem alguém e fala assim, não, foi o Espírito Santo. Aí vem, né, rodopiando e falando ao mesmo tempo que os outros, tudo mais. Foi o Espírito Santo que me mandou, que me fez fazer. Eu fiquei cheio do Espírito Santo e comecei a fazer aquilo que o Espírito Santo proíbe na Bíblia. A Bíblia é regra de fé e prática, inclusive a prática do culto. E o culto, então, ou melhor, né, e a palavra de Deus, então, ela não pode ser contradita com as nossas experiências. Se eu tenho uma experiência, eu senti, seja lá qual tipo de experiência for, se ela contradiz a Bíblia, é porque não veio de Deus, porque Deus não se contradiz, Deus não muda. Eu creio que Deus não muda, a Bíblia não é regra de fé, ela não fala que Deus não muda. Então se eu estou dizendo que agora Deus mudou, eu estou me baseando em quê? Na Bíblia não pode ser. E muita gente se baseia na sua experiência, que eu tive uma experiência, eu senti de Deus, ou eu sonhei, ou eu escutei uma voz falando, sei lá, qualquer coisa, que é diferente do que a Bíblia fala. Então, isso não é assim, ainda que venha um anjo do céu, né? Um anjo do céu, nada. E outra coisa, experiências particulares, lembra, senti no coração, então é Deus falando. Calma, irmãos, o coração é enganoso. Tem gente que fala assim, eu senti assim e foi gostoso. Se é gostoso é de Deus, se é ruim é do diabo. Quem disse? Arrependimento de pecado é gostoso? Arrependimento de pecado, imagino, ninguém vai falar assim, que prazer, né? Poder pensar que eu pequei e não quero mais. Poxa, eu daria minha vida se eu pudesse voltar atrás e não ter pecado. O arrependimento não é uma coisa assim agradável de se viver. Agradável de se viver é o resultado dele, mas não ele. Né? Então existem coisas que o Evangelho faz que não nos faz sentir bem. E é de Deus. Por exemplo, quando o Evangelho, a primeira coisa que o Evangelho faz é acusar o pecado, arrependei-vos. Arrepender do quê? De coisa errada, óbvio. Então a primeira coisa que o Evangelho fala é que eu sou pecador.
É gostoso a pessoa ouvir que é pecadora? Não, tanto é que tem gente que muda o evangelho, transforma em outro evangelho que é para as pessoas aceitar. É lógico, ela não está aceitando o evangelho de Cristo, ela está aceitando o teu evangelho, que você está falando para ela: olha como você é importante para Deus, olha, Jesus deu a vida para você, olha, coitadinho de Jesus, dá uma chance para ele, esse tipo de coisa. Não é o evangelho de Jesus. Ele está enchendo o ego do ser humano, para o ser humano falar assim: puxa vida, né? Coitadinho de Jesus, deixa eu dar uma chance para ele, deixa eu agradar ele, morreu por mim, né? Então isso não é o evangelho. O evangelho que é transformado em coisinha gostosa de ouvir para que seja aceito. Aceitou, mas não foi o evangelho de Jesus. Foi outra coisa. E ele não tem poder para a salvação. Então, a Bíblia é indispensável para nós, porque nós temos um coração, e esse coração é enganoso, ele precisa continuamente estar sendo averiguado pela Bíblia. Senti um negocinho gostosinho, gostosinho por quê? Porque diz para você que você pode praticar aquele pecado que você quer. Por exemplo, aí é gostosinho. Então, por isso diz que a Bíblia é útil para o ensino. Nós precisamos aprender, não precisamos sentir. Sentir, nós sentimos de tudo. A menos que a gente sinta aquilo, e que é impossível deixar de sentir, né? Quando a gente entende, compreende alguma coisa de Deus, alguma coisa da palavra, mas aí é um sentimento que vem do aprendizado da palavra, de conhecer melhor a Deus, não um sentimento que vem de mim mesmo, e a partir do meu sentimento que eu olho para a Bíblia. Não, eu olho para a Bíblia, ou olho para a minha vida a partir da Bíblia, averigo os meus pensamentos a partir da Bíblia, averigo os meus sentimentos a partir da Bíblia. E aí eu julgo todas as coisas a partir dela. Então ela é útil para correção, para repreensão, educação na justiça, ou seja, para eu praticar a justiça. Ela é um instrumento de Deus para corrigir heresia. Lembra que a Bíblia também fala assim, em Efésios, né? Em Efésios capítulo 4, que Jesus deu à igreja a certos ministérios, alguns deles extraordinários, né? E o ministério ordinário, que é sempre, ele diz assim, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, etc. Então, existem ventos e doutrinas, coisas humanas sendo ensinadas, e elas devem ser combatidas à luz da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. Apenas a Bíblia revela a vontade de Deus para o homem e aponta o caminho para a salvação. O Evangelho é revelado na palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Não é a partir do Novo Testamento, não. O Evangelho é anunciado em Gênesis 3,15 a primeira vez. Tá? E olha só, a Bíblia, e somente ela, nos revela o seu plano redentivo, mas também nos revela como devemos adorar a Deus, que eu já até dei exemplo aqui, né? Como nós devemos nos casar, criar nossos filhos e todas as questões da nossa vida, certo? A palavra de Deus que nos diz. Então, a palavra de Deus é a revelação divina para a salvação do homem e para o seu bem viver. Ela é inspirada, indispensável e possui suprema autoridade. A Bíblia é inigualável por ter sido inspirada. Ela possui autoridade acima de qualquer livro humano, de qualquer obra realizada pela sabedoria e mãos humanas. Por meio das doutrinas ensinadas na palavra de Deus, é revelado ao homem a verdade sobre si, sobre o mundo e sobre Deus.
Não podemos viver sem a palavra de Deus, estaríamos perdidos para sempre, jamais conheceríamos ao Senhor Deus. Assim, a Bíblia, dentre todas as coisas mais importantes da vida, é a mais importante. Através da revelação bíblica, somos repreendidos, sendo instados ao arrependimento, e somos corrigidos, sendo capacitados a praticar a lei divina e viver para a glória de Deus, certo? É isso que nós vimos nessa revista. E a aplicação nos traz o seguinte: a Bíblia é, de fato, a minha única regra de fé e prática? Ou eu tenho crido em algumas coisas porque a partir de outras ideias, ou eu tenho praticado certas coisas a partir de outras coisas que não a Bíblia? Ou será que tenho vivido por outras regras? O que de fato possui autoridade sobre a minha vida? Você já pensou o que tem autoridade sobre a sua vida? É mesmo a Bíblia? E aí, tenho procurado viver na presença do Senhor para a sua glória, ou tenho vivido buscando meus próprios interesses? Tem gente que lê a Bíblia por causa dos seus próprios interesses, a sua própria glória, aquilo que eu falei, né? Vou vencer o debate e tudo mais. Mas então veja só, tenho vivido por outras regras? Ela é de fato autoridade? O que é autoridade? Os profetas, por exemplo. Que nós estamos na aplicação, e eu quero trazer para os dias de hoje, falando acerca dos últimos dias que temos visto aí. Os profetas, eles eram contrários à cultura dominante, por isso que eles falavam de castigo. Os profetas falavam, você pode ler os profetas não existiam para ficar falando assim: olha, que bom que você é isso aí mesmo, né? Você tem valor, né? Levanta essa cabeça, que você é supra. Os profetas, eles eram homens levantados extraordinariamente por Deus. Para quê? Para chamar o povo ao arrependimento. Para chamar o povo ao arrependimento. Arrependimento do quê, se não for de pecado? Então o profeta, por que eles matavam os profetas? Porque os profetas vinham condená-los por seus pecados. Os profetas apontavam o dedo no pecado das pessoas, dos reis inclusive. Chamavam ao arrependimento, ou então anunciavam o castigo de Deus se não se arrependessem. Os profetas eram subversivos à cultura dominante. Os profetas nunca chegaram assim e falaram assim, para o povo de Deus: gente, em outra época Moisés disse isso, mas hoje são outros tempos, precisamos atualizar a lei. O profeta não dizia isso no sentido de mudar a lei, né? No sentido de dizer assim, por exemplo, não, hoje a homossexualidade é uma coisa comum, então a gente tem que aceitar, a Bíblia condena, então vamos atualizar a Bíblia porque a Bíblia está errada, já ficou errada quanto a isso. Tá? É o que tem sido dito. Tá? Então, a gente vê aí o bispo de Roma falando sobre essas coisas, né? Foi até acusado de querer fazer outro livro para a igreja que não seja a Bíblia, né? É mentira, porque ele não tem autoridade sozinho para fazer isso. Mas tem feito afirmações que levaram pessoas a entender que era isso, né? Talvez, quem sabe, se ele pudesse. E aqui no Brasil, o pastor Ed Renekiewicz, que é muito famoso, fala muito gostoso, fala bem. Então muita gente segue ele, a igreja dele é muito grande, tem milhares de membros, né? E ele tem falado esse negócio de atualizar a Bíblia, porque a Bíblia já não é mais atual, né? Porque já não. O que a gente vai fazer, né, com tantas pessoas aí que são homossexuais e querem vir para a igreja e tudo mais? Bom, vem lá o vídeo vocês mesmos, senão eu posso estar, né? Tá cheio na internet, no YouTube, tá cheio, né, de vídeo dele falando isso e de gente falando sobre a palavra que ele falou. Então a Bíblia tem que ser atualizada nesse sentido? Não, a Bíblia tem que ser, a gente pega o princípio e atualiza a aplicação. Né? Então, por exemplo, a lei fala de uns negócios lá de boi. A gente não tem boi, né? Mas a gente entende
o que Deus está falando acerca da propriedade do outro. Então a gente também tem que fazer uma distinção entre a lei civil e a lei moral, né? Uma coisa é a lei civil, que foi a lei moral aplicada àquela época. Hoje a gente pega a lei moral e aplica à nossa época. Inclusive o não adulterarás, que pelo espírito da lei, né, ele vai abranger todas as leis acerca da sexualidade, contrária à sexualidade com animais, contrária à sexualidade entre pessoas do mesmo sexo, né, contrária ao sexo fora do casamento, contrário ao sexo com outra pessoa além do cônjuge. Tudo isso é adultério. E tudo isso tem que ser atualizado como aplicação, não que eu tenho que falar que agora não é mais pecado. É atualizado no sentido, opa, hoje nós também podemos quebrar esse mandamento através do quê? Da pedofilia, podemos quebrar esse mandamento através do quê? Da pornografia. Então se atualiza aplicando aos nossos dias o mesmo princípio, não mudando o princípio. E tem sido falado de atualizar a Bíblia no sentido de que, hoje já não se fala mais que é pecado, então. Hoje a gente aceita. Mas isso não é um profeta de Deus. Um profeta bíblico sempre andou combatendo aquilo que era contrário à lei de Deus. Não dizendo, vamos mudar a lei para a gente ficar tudo bem do jeito que está. Ela é sempre uma palavra que nos desafia à prática de boas obras, nos ensina quais são as boas obras, a partir dos mesmos princípios, sempre. Eu encerro aqui essa palavra. Há perguntas?